A princípio, os computadores foram inventados, construídos e desenvolvidos com a única finalidade de fazer cálculos. Hoje, não é apenas essa a sua finalidade, mas as máquinas de calcular efetivamente evoluíram após a Revolução Industrial. Conta a história que tudo começou com um francês chamado Babbage, que em 1832 construiu uma máquina que, a princípio, realizava as operações de adição e subtração. 2 anos mais tarde, essa máquina evoluiu e já conseguia realizar as operações de multiplicação e divisão. 50 anos mais tarde, por volta de 1880, Olerite criou uma máquina que tabulava dados com base em cartões perfurados. Essa máquina foi construída com a finalidade de agilizar a apuração das eleições americanas. E foi criada então a Tabulation Machine Company, que mais tarde viria a ser a International Machine Company, ou seja, a IBM. No início do século passado, as máquinas de calcular passavam de mecânicas para eletromecânicas. E em 1939, em uma parceria da Marinha Americana com a Universidade de Harvard, foi construído o Mark I, uma máquina de calcular que tinha como finalidade fazer cálculos das tabelas de navegação. Ela pesava cerca de 5 toneladas, era extremamente barulhenta e levava cerca de 5 segundos para fazer um cálculo. Já em 1946, o exército americano, em conjunto com alguns cientistas, criou o ENIAC. Este é considerado como sendo efetivamente o primeiro computador. Ele foi criado com a finalidade de fazer cálculos balísticos e funcionava totalmente à base de válvulas. Pelos próximos 30 anos, os computadores evoluíram, mas eram ainda grandes equipamentos que serviam basicamente às grandes corporações. A tecnologia também evoluiu, saindo das válvulas e passando para os circuitos integrados, até que, em 1976, Steve Jobs criou na garagem de sua casa o Apple. Este foi considerado como sendo o primeiro microcomputador ou o primeiro computador pessoal. O Apple II foi um grande sucesso de vendas, chegando inclusive a incomodar a IBM, que até então trabalhava somente com os grandes computadores. E a tecnologia da Apple resiste até hoje produzindo os equipamentos Macintosh. A Apple evoluía e a IBM perdia mercado, negligenciando os microcomputadores. Assim, ela lança em 1981 o IBM PC, um equipamento de arquitetura aberta que viria a estabelecer um novo padrão no mercado. Hoje, a grande e imensa maioria de microcomputadores são de plataforma do tipo IBM PC. Para lançar o PC, a IBM precisava de um sistema operacional, que não tinha até então. Foi então contratado Bill Gates, que criou o DOS, que é o primeiro sistema operacional para equipamentos do tipo PC, e desta forma surgiu a Microsoft. A título de curiosidade, já em 1982, um ano após o lançamento do IBM PC, surgia o primeiro microcomputador portátil. E eles não pararam mais de evoluir até os modernos equipamentos que encontramos nos dias de hoje. É um desses equipamentos que estudaremos a sua montagem. Vamos ver agora a evolução dos microcomputadores em função da sua capacidade de processar uma informação. Essa capacidade é medida em termos da sua velocidade de clock, e o primeiro IBM PC tinha 4,77 MHz de frequência de clock. O PC rapidamente evoluiu para o XT de 8 MHz e para o AT286 de 16 MHz. Em seguida, para o AT386 em versões SX-DX de 50 MHz, o AT486 SX-DX e DX1 de até 100 MHz, e seguiram-se alguns concorrentes da Intel, fabricantes de processadores, como a Cyrix, que tinha o 586 de 120 MHz, a AMD com o K5 de 150 MHz, a Cyrix com o 686 de 200 MHz e a AMD com o K6 de 233 MHz. Para combater a concorrência, principalmente da AMD, a Intel lançou a série Pentium, começando pelo Pentium de 75 MHz, que ia até 233,
o Pentium 2 até 450, o Pentium 3 até 933 e hoje os Pentium 4 chegam a 3,4 GHz de velocidade de clock. Os processadores da AMD também evoluíram e hoje temos comercializando no mercado processadores Duron e Athlon de até 2 GHz. Os microcomputadores são formados basicamente por hardware, software e firmware. O hardware é a parte física dos computadores, ou seja, tudo aquilo que cai no chão e quebra. O software é a parte lógica do sistema, ou seja, são os programas e os aplicativos. O firmware é o meio termo, ou um conjunto de software que é gravado dentro de um hardware e eles são quase que inseparáveis. Microcomputadores são compostos de hardware, software e firmware. Vamos ver o que significa cada um desses componentes. O hardware é a parte física do sistema, ou seja, para os mais leigos, diríamos que hardware é tudo aquilo que cai no chão e quebra. O software é a parte lógica do sistema, são os chamados programas e aplicativos. O firmware é um meio termo, ou seja, é um conjunto de porções de softwares que são gravados dentro de um hardware, sendo que eles são quase que inseparáveis. O firmware pode ser do tipo ROM, ou seja, uma memória de somente leitura, também conhecida como memória não volátil. Você mesmo desligando o microcomputador, essa memória não é perdida. Também pode ser do tipo PROM, que são memórias de leitura programável, ou EPROM, que são memórias de leitura apagável e programável.